Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem de Fenícia para Pireu, seu barco afundou, juntamente com toda a sua carga. Devido a esse único evento, um evento que estava inteiramente fora do controle de Zenão ou de qualquer pessoa, esse homem muito rico de repente se tornou pobre em um instante. Imagine que você fosse Zenão. Como você reagiria ao ver todo o seu trabalho de uma vida sendo perdido devido à força implacável da natureza? Qual seria a reação apropriada? Você ficaria com raiva? Triste? Você sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode se transformar em mudanças maiores e mais impactantes no futuro. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta e devemos usar esse controle com grande eficácia. Em vez de chorar sobre o leite derramado, ou neste caso, sobre as mercadorias afundadas, Zenão concentrou-se em manter a compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro apesar de seu infortúnio. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam ceder a extremos emocionais, como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas descrever pessoas sem emoções, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era uma forma de vida, e essa forma de vida perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas, decorrentes de experiências negativas, e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos no mundo têm diferentes experiências e, portanto, diferentes perspectivas sobre as coisas. Como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um local público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa e, portanto, não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, desde o escravo até o imperador, todos podiam aprender e se tornar estoicos, e foi o que fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que significa adquirido, porque ele já foi escravo, Sêneca, que era um estadista renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra hoje, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, devido à sua diversidade. Esse era o tipo de união e coletividade que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam totalmente disso. Musônio Rufo, o professor de Epicteto, disse uma vez: "Não são apenas os homens que possuem entusiasmo e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se agradam não menos do que os homens com atos nobres e justos e rejeitam o oposto de tais ações. Sendo assim, por que é apropriado para os homens buscar e examinar como podem viver bem, ou seja, praticar a filosofia, mas não para as mulheres?" Mesmo em uma época em que isso não era popular, as mulheres eram autorizadas a aprender livremente sobre o estoicismo e se tornar estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como uma forma de vida?
Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins nos acontecem. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas nos acontecem. A chuva é algo bom. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura te pega desprevenido na rua, sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o clima. Embora seja frustrante, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, acontecerá. Imagine o pior cenário e fique contente sabendo que isso pode acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão da sua cozinha, tomar banhos frios quando você normalmente toma banhos quentes, comer apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Esse exercício ajuda você a entender que não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver certa. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuras adversidades. Com o estado atual do mundo, em que anúncios são constantemente empurrados em nossas gargantas, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, não tivermos uma aparência específica ou não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é mais importante agora do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito de nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola, e observando o mundo por nós mesmos. O problema é que muitas vezes, todas essas fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A pergunta é: precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderemos estar estabelecendo expectativas irreais para nossas vidas, o que nos deixará, no final das contas, desapontados e insatisfeitos. Essa não é uma boa maneira de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, para nós mesmos. Devemos fazer coisas por nós mesmos e apenas por esse motivo. Anexar qualquer esperança externa ou apego secundário às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maior parte do tempo, acabamos tentando preencher o vazio com coisas externas, gastar todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa ou até mesmo começar uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, estaremos colocando nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem falhar a qualquer momento. Os carros quase sempre quebram, desastres naturais destroem cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam a cada ano. Mas até as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez: aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a calma, independentemente do que a vida nos reserve. Porque, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos total controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a tarefa principal na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar.
Precisamos determinar nosso valor não a partir de coisas que não podemos controlar, mas a partir das coisas que podemos. Lutar por metas é uma boa qualidade, mas se desmoronar quando essas coisas não acontecem do jeito que você quer, é, na visão de um estoico, inútil. Fazer vídeos no YouTube é bem mais fácil do que ser um imperador romano, mas pode ser desafiador às vezes. Primeiro você precisa formular sua ideia, o que leva muito tempo, depois pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, roteirizar o vídeo, criar o vídeo, editá-lo, fazer a miniatura, o título e tudo o mais antes de clicar em enviar. Tudo até o ponto em que você clica em enviar depende de você. No entanto, uma vez que você clica no botão enviar, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seu canal no YouTube ou conta no Instagram com base na quantidade de visualizações e assinantes ou seguidores que tem, métricas que na maioria das vezes estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso de seu trabalho com base na quantidade de esforço que você investe e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa desvencilhar-se das algemas sociais que você essencialmente impôs a si mesmo. Pense em uma pessoa que trabalhou duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora, ela sente que merece uma promoção e, por isso, se aproxima de seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não lhe concede a promoção, e ela vai para casa pensando que deve ser ruim em seu trabalho. Ela não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado com raiva. Outra pessoa poderia ter sido melhor qualificada naquele momento. Ou talvez a empresa estivesse simplesmente perdendo dinheiro e não pudesse pagar. Ela não conhece o motivo, mas ainda está chateada. Se ela simplesmente tivesse colocado seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuado a fazer o que estava fazendo para conquistar a promoção que queria, poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, apenas adiado. É essa reformulação da mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas é consolado pelo fato de que pode levar uma vida confortável, sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria consiste em separar o que é interno do que é externo e na habilidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem. 2 palavras: persistir e resistir. Temperança, ou moderação, é o que acabei de fazer. Fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk brigam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite de riqueza deve ser simplesmente ter o essencial e, em seguida, o suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve causar dano a outro, porque todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde ficou por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando foi libertado da prisão, ele foi eleito presidente da África do Sul, e muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que tiveram algo a ver com o apartheid ou sua prisão. Mas é claro que ele não o fez. Durante seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores centrais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir a cabeça dos infratores, Nelson Mandela instou seu povo a buscar o oposto, relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava além de seu controle e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de avançar e construir uma nação melhor.
Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia racional emotiva comportamental e a logoterapia. A terapia racional emotiva comportamental ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ela permite que você desafie o raciocínio por trás desses pensamentos negativos com lógica e, quando você percebe que muitos deles são infundados, pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, se baseia no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade, simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, no entanto, isso é mais fácil de dizer do que fazer. É um processo, assim como tudo o mais. Temos que reprogramar a maneira como pensamos, fora com o velho, dentro com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autoestima. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a navegar pelas tempestades do passado e do presente em águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nos afogarmos, podemos nos confortar com o fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Porque lembre-se, tudo tem um fim. Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir nossa seleção de playlists que o ajudarão a encontrar sucesso e felicidade com base nos princípios da filosofia estoica. Lembre-se de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.